fechar a porta. Conversar. Responder algumas perguntas, né? Para variar, eu esqueci o papel lá que eu anotei, o nome das pessoas, mas algumas coisas eu vou lembrar de cabeça. A gente vai comentar sobre o que aconteceu aí, foi perguntado durante a semana aí, né? E teve um vídeo lá de uma semana atrás. Aliás, a gente vai ter um vídeo, eu ia colocar o vídeo essa semana no consumo. Vamos deixar esse vídeo no consumo para a semana que vem. Vamos fazer esse vídeo respondendo essas perguntas aí. Saiu uma pergunta que vem ao caso agora, uma vez que eu tô com o afogador aqui, ó, puxado. Acabei de sair lá, liguei o carro, né? Andei. Tô com o carro praticamente frio ainda, né? Então ele tá um pouco acelerado aqui. Aí o rapaz comentou assim que o carro dele ele fica bom quando tá quente e quando tá frio ele fica engasgando. Isso é absolutamente normal, um carro que está bem regulado. Por isso que existe o afogador. O afogador serve para isso, né? O afogador serve para isso, né? Para justamente enriquecer a mistura quando você está com o carro fria, né? Principalmente no tempo de agora, né? Que aqui já tá com suas temperaturas aí na faixa de 12 graus mais ou menos, então até o carro esquentar ele vai ficar um pouco deficiente, né? Então você vai perceber que quem tem um contagiros ou mesmo quem não tem, ele vai aos poucos, ele vai acelerando o carro e vai pedindo para você retornar um pouquinho, cada vez um pouquinho mais o afogador, até que ele não precise mais, né? Então, ó, vocês podem ver, ó, eu estou praticamente andando toda essa parte aqui do percurso com o afogador puxado, ó, né? Por quê? Porque ele está frio ainda. E tem uma questão que eu vou ressaltar bem agora, porque assim, tem aquelas tampas que a gente faz, eu também faço tal, sem a borboleta do afogador. Isso é um problema para você nessa época. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar com a mistura um pouco mais rica. Por quê? Porque você não tem a borboleta ali para fechar ela na hora que você precisa enriquecer a mistura, né? Então, mesmo que você puxe, ele abra a borboleta a borboleta ali da aceleração, o carro ele vai sentir a falta daquele combustível extra, né? Para a fase que ele está frio, que ele precisa de um pouco mais de combustível. Então você vai ter que trabalhar com um giclê de lenta um pouco maior. Então um carro que tem afogador, você consegue trabalhar, vamos supor, com 55, 57, né? Um carro que ele não tenha borboleta, ele vai ter que trabalhar com 60. No entanto, quando a pessoa pergunta, eu já falo, coloque 60. A gente não sabe se o afogador da pessoa está funcionando, né? Ó, aqui eu já posso tirar o afogador que ele já esquentou. Então, o carro já está apto a andar sem afogador. O motor já não precisa mais daquela fase acelerada ali, senão ele ia morrer. Então é isso, o afogador, o carro que ele está em condições de regulagem boa, ele fica perfeitamente, ele vai engasgar quando você dá partida com o carro de manhã, isso mesmo no verão menos, no verão lá 2, 3 minutos é suficiente, mas no inverno, não, no inverno se você ficar esquentando o carro na garagem lá, você vai gastar uns 10 minutos o carro parado lá, gastando combustível lá, sendo que você tivesse um afogador, você podia puxar ele e sair andando, né?
A gente vai fazer um teste na próxima sequência aí. Eu estou nesse teste sem o econostato. Vocês vão saber disso no próximo vídeo. Na próxima sequência a gente vai fazer um teste com a tampa sem a borboleta do afogador, usando o afogador. Porque daí eu vou mostrar para vocês, vou ter que enriquecer um pouco mais a mistura para ele poder fazer essa função do afogador. Agora já não morre mais, já está aqui com 700 RPM. Então, né, pessoal, comecei o vídeo com o carro andando, mas para mostrar aquela parte do afogador, né, até onde você vai usar o afogador com o carro fria, né, que ele vai ficar engasgando. É normal isso de um carro bem regulado, principalmente no frio. E acabei cortando aquele vídeo pela metade, porque a câmera não para direito. E acabei voltando aqui para terminar o restante. Também tinha esquecido o papel, para voltar a terminar o restante da nossa conversa aqui, né? Então ali eu acho que ficou claro essa parte do carro engasgando, né? Da parte fria, né, do carro, que é um carro bem regulado, ele vai morrer com frio, né? Agora eu cheguei aqui em casa, né, o carro relativamente aquecido, né, eu andei mais ou menos uns 20 km até chegar aqui, né, e até eu tenho um termômetro digital aqui, e vamos ver se eu consigo ligar ele aqui para a gente ver. O óleo, hoje está 24 graus aqui, o óleo está 65, faz uns 10 minutos que eu cheguei mais ou menos, então o óleo está com 65 graus ali. Geralmente ele fica perto de 68, 70. Esse carro ele tem uma refrigeração muito boa, né? Então essa parte a gente concluiu. Aí vamos continuar aqui. Não sei se eu vou conseguir falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas a gente vai dando faz outros vídeos depois. Então o carro engasga, não lembro quem comentou isso aqui, mas carro frio engasga, é isso mesmo, né? Então a gente já explicou aí nesse começo do vídeo, né? Aí o Paulo César aqui também, ele colocou aqui gasolina na cápsula. Cara, isso é um problema. Não pode. Não pode. O que acontece aqui? Às vezes você está usando um carburador, não sei se é o seu caso, você está usando um carburador daquele do tampa baixa. Vou mostrar um para vocês. Esse cara aqui, ele tem um caninho ali em cima, ali, ó, que esses daqui não tem, que usa esse tipo de cápsula, ele não tem. Então, esse carburador, ele tem esse caninho aqui. Então, o que acontece? Essa região do ventre aqui é uma região de... Então, essa região do ventre aqui era uma região que tem muita vaporização de gasolina. Principalmente na hora que você pega e tira o pé rápido, né, do carburador. Você está acelerando e de repente você fecha a borboleta rápido, que foi ao contrário, a borboleta. Você fecha ela rápido e essa parte aqui ainda continua dando uma pulverizada, né? Se você fizer isso com o carburador estampado, você vai ver que até cai umas gotas de gasolina aqui do principal aqui, que é absolutamente normal. E o que acontece? Enquanto o motor está funcionando, o trabalho do ar aqui é nesse sentido, ele está puxando, ele está trazendo a cápsula aqui puxando. Porém, quando você tira o pé e cai o vácuo por completo, aqui vai ser o trabalho ao contrário. Ele vai, se você tiver com o carburador tampa baixa aqui, ele vai, essa parte aqui, essa gasolina aqui, ela pode ser que ela desça um pouco aqui. Então, vocês podem pesquisar, eu não tenho nenhuma aqui, mas quase todos os distribuidores tampa baixa, eles usavam um tubo de ferro aqui, um tubinho de ferro, e fazia esse desenho aqui, ó. Ele subia aqui em cima, depois ele descia e vinha aqui. Para quê? Para ele formar um sifão aqui, ó. Ele fazia um sifão aqui. Então, essa vaporização, ela ia chegar aqui, ela ia subir aqui, mas ela não ia ter força. Não ia ter força suficiente, porque isso aqui, o retorno, isso aqui não é um vácuo. É apenas um retorno. Então ele não ia ter força suficiente para a gasolina passar aqui e descer aqui.
Aí o que acontece? Ela voltava para o carburador aqui e não ia gasolina na válvula. Agora, nesse caso aqui, desse carburador aqui, que usa esse tipo de mangueira aqui, ó, que esse tipo de mangueira foi usado só nesses carburadores nesses distribuidor de cápsula pequena. Carburador que te fala distribuidor tampa alta, né? Que não tem o furinho aqui. Aí o que acontece? Porque essa região aqui não é uma região que vai vaporizar a ponto da gasolina chegar, subir aqui e descer aqui. Que tem que subir aqui, que aqui não tem o furo. Então o que acontece? Quando você estiver usando uma mangueira dessa, você tem que fazer um sifão. Você tem que pegar a mangueira e fazer uma volta nela aqui, ó. Colocar um enforca-gato aqui, dar uma volta nela, colocar um enforca-gato para ela parar aqui e colocar aqui para ela fazer uma volta, assim, fazer um sifão. Porque daí a gasolina ela não vai ter força para subir aqui e descer aqui. Então você tem que fazer uma volta nela em cima aqui, para ela fazer igual um sifão. Que daí o ar vai subir, vai passar, quando você tirar o pé, a gasolina não vai recuar aqui, né? Já vi acontecer isso em carburador também, sem o furinho aqui em cima, mas quando você faz esse sifão, em 99% dos casos ele resolve, né? E a gasolina aqui é ruim, porque ela vai, com o tempo, ela vai estragar a membrana de uma cápsula aqui, e cada dia que passa, isso aqui está mais caro. Você compra um distribuidor completo com o preço de uma cápsula. Até tenho comentado aí, distribuidor desse daqui, da marca Euro, importadinho, aí é o preço de uma cápsula. Então compensa você comprar o distribuidor para usar a cápsula, né? Fazer uma adaptação, né? Ou então comprar o distribuidor e usar ele, ajustar a curva, né? E tá muito caro isso daqui. Então é isso, toma cuidado com isso daí. O inscrito Paulo César, toma cuidado com isso daí. Experimenta fazer o sifão aqui, para ver se melhora isso daí, né? Aí o nosso amigo aqui, que também é Paulo, mas tá como cabuloso, né? Até eu tô fazendo para ele o adaptador aqui para usar a mangueira de vácuo aqui, né? A flange, né? Tô fazendo para ele aqui aos poucos, né? É um serviço que eu faço só na hora vaga. Ele perguntou aqui, Venturi secundário ou Pique S? Qual que é o melhor de torque? Cara, com certeza o secundário. O problema do secundário é o seguinte, você tem uma coisa assim, você vai colocar um secundário aqui no meio, vamos lá, vamos com esse carburador aqui, você vai colocar um secundário aqui no meio, ele já tem um Venturi de 24 aqui. Geralmente o carburador que usa o secundário, ele não tem essa parte aqui, ele só vem o tubinho aqui e já abre para o Venturi secundário. Então você vai ter uma aspiração nessa região aqui muito forte, e principalmente em alta, quando você está acelerando ele e ele está entrando no principal. Aí a coisa mais difícil que tem é você acertar o giclê, para ele não dar excesso em alta. Então você vai aumentando aqui esse ar aqui, ó. Você vai aumentando aqui. O Vander lá de Tu, ele fez um carburador 30 pique desse com um Venturi secundário aqui de um Weber. O carro fica maravilhoso, só que ele está usando um 150 aqui já no ar, para conseguir segurar um pouco a mistura em alta, porque estava dando excesso. Em baixa fica ótimo, né? Você vai ter que reduzir os giclês, com certeza. Você tem aqui uma área, você tem aqui 24. Quando você coloca um outro tubo no meio, você tem que calcular esse tubo aqui, para ver quanto você perdeu de passagem aqui. Então, às vezes desse 24 vai para 22. Então você vai ter que calcular o principal, calcular o ar, a lenta, tudo aqui como se você estivesse usando um carburador de 22 de Venturi. Então, muitas vezes, você usando um Venturi secundário, que dependendo do tamanho do tubo, da largura da parede desse tubo, você vai ter que colocar aqui um 120 no principal, um 145 no ar, um 52 na lenta. Você vai reduzir os giclês.
e mesmo assim ele vai ter um torque bom. E se você não mudar nada, a sensação de torque dele é bem maior, bem superior a um PIC 30, um PIC S. Mas por quê? Porque você enriqueceu muito a mistura. Então ela vai vir torque com essa mistura rica. Mas as velas vão começar a ficar escuras e começar a dar excesso, você vai gastar gasolina à toa. E o motor não precisaria de toda essa gasolina para gerar a mesma potência, né? Então isso é um problema assim do Venturi secundário, num carburador pequeno. Então se você abrisse isso aqui para 26 e colocasse um secundário aqui, aí você está conversando, está mudando um pouco a história, né? Melhorando a aspiração e tal. Mas eu fiz vídeo sobre vento secundário, falei muito bem dele, sim, é bom, né? Mas a maior dificuldade é você achar, acertar os giclês. Você acertando os giclês, ele fica perfeito. Agora, se você só colocar ele aí, ele vai dar excesso. É como se pegar um pique S e colocar os giclês do pique normal, né? O pique S tem um torque legal, isso aí é uma coisa que a gente sempre conversa aqui no canal. Eu estou usando esse, provavelmente eu vou fazer um abastecimento, esse vídeo que saiu na semana passada. Eu falei lá que ia sair na outra semana, vai sair na semana passada. A gente vai fazer um abastecimento, mais um, até que eu estou testando ele sem iconostat, para ter certeza. E depois a gente vai partir, não sei se eu vou partir para o distribuidor centrífugo ou vou partir para aquele carburador grande que eu estou fazendo lá, com o Venturi aberto aqui. É um carburador legal, se dirige na cidade ele muito bem, ele tem um pouquinho mais de arrancada assim do que esse daqui, né? Questão de economia, eu acho, eu acho que os dois gastam iguais, mas eu acho que esse aqui gasta um pouquinho mais, principalmente se você tiver o Pique S, eu acho que gasta um pouco mais, principalmente se estiver andando muito em estrada, porque ele morre meio cedo, com 3.000 RPM ele já dá uma morrida aí, e já não alimenta de acordo, por questão do Venturi muito pequeno aqui, né? Então o Pique 30 ele alimentaria melhor, né? Se fosse para mim escolher aqui, falar assim, eu vou comprar um Pique S, eu particularmente não compraria, né? Eu compraria um Pique, esse daqui, 30, né? E não desse, né? Depende. Aí se estiver usando tampa baixa, você vai comprar um desse. Se estiver usando tampa alta, você vai comprar um daquele lá, sem esse caninho. E aqui você pode muito bem pegar um torneiro e ele fazer um anelzinho aqui, caiu aqui, né? Vamos pôr aqui no chão. Fazer um anelzinho aqui com uma parede para isso aqui reduzir e isso aqui se transforma num Pique S, né? Tirando, óbvio, né? Tirando isso daqui, né? Que aqui o Pique S aqui ele é maior aqui, né? Ele é desse jeito aqui, para dar mais volume. Mas aí também é pouca diferença, né? Então esse carburador, o Pique 30, eu acho o carburador mais versátil, que você consegue reduzir o Venturi aqui se você quiser. Aquele ali já não dá, aquele ali é só abrindo, né? Aí abrindo o Venturi, você vai partir para isso daqui, né? Então isso aqui é um carburador que mais versátil assim. E poderia usar o Venturi secundário aqui, e ele ficaria bem próximo do Pique S, né? Então é isso, né? Essa pergunta dele aí, o que você faria, né? Venturi secundário ou Pique S? Se eu tivesse um Pique 30, Venturi secundário. Se eu tivesse um Pique S lá, já colocaria o Pique S e não colocaria o Venturi secundário no Pique 30. O Leone comentou aqui, velas marrom claro, que as velas dele não ficam marrom claro, né? Nem as minhas ficam. Eu acho que depois que começaram a usar muito álcool na gasolina, as velas não ficam mais marrom. Elas vão ficar para um cinza. Até comentei isso daí comentei isso daí
lá nas respostas. Às vezes não consigo responder todos, né? Mas eu respondi alguns lá, né? E elas não ficam mais, elas vão ficar cinza. Então, se você partir para um cinza mais claro, você está com mistura pobre. Se você partir para um cinza mais escuro, ela vai estar com mistura rica, né? Então, você vai pegar um cinza aí meio médio. O que não pode estar é com eletrodo amarelo, porque daí você está usando um combustível com corante, combustível que é adulterado. Também não pode estar o eletrodo muito branco, né? Se ele tiver claro demais, se ele tiver um eletrodo assim, né, bem claro assim, né, quase um alumínio assim, aí está com mistura pobre, né? Então, ele geralmente as velas ela ficam as minhas, eu já cansei de mostrar aqui, elas ficam com um tom mais escuro, né? É difícil de achar o tom aqui, mas um tom um pouco mais assim, né? Mas não ficam marrom, não mais. Justamente acho que por causa desses quase 30% de álcool no combustível, né? Um carro a álcool ele não tem as velas marrom, eles têm as velas cinzas, né? Então não fica. O teste que você pode fazer, que eu sempre falo, para a pessoa saber se o carro dela está dando tá com a mistura pobre, aí é bom o contagira, porque aí você consegue até uma certa abertura aqui de borboleta que coincide mais ou menos lá com 2000 RPM, você usa só esse cara aqui, só o giclê de lenta, né? E injetor aqui quando você vai sair, né, e tal. Então, se você partir falando de um pique 30, que é o mais comum para todo mundo, se partir de um injetor 60 e de uma lenta aqui 60, e você andar com o carro só até 2000 RPM nas cidades, fazer um teste aí de andar aí uns 5, 6 quilômetros é o suficiente. Você pegar aí e ficar dando umas voltas no quarteirão da sua casa aí, por algum tempo, só nessa faixa de rotação de 1000 a 2000, e tirar as velas. Se elas estiverem escuras, você está usando esse circuito de lenta muito rico, né? Em paralelo a isso, eu já respondo aqui a pergunta do Douglas. Ó, fecho tudo, o giclê, o carro não morre. Esse também é um bom motivo para você ter o giclê de lenta rico aqui, que você está com o giclê de lenta rico. Você fechou tudo aqui e não morreu o carro. Fechou tudo o parafuso da mistura ali no canto ali, ó, e não morreu o carro. O que é isso? O que indica isso? Isso aqui está muito grande. Então, geralmente, num pique 30 assim, às vezes com o 70 já acontece isso. Não é em todos os motores, mas no meu com o 70 já acontece isso. Eu fecho tudo lá e ele não morre. Ele tá com o carro mais rico, né? A mistura rica. Aí você vai reduzindo. Se você tirar as velas e tiver um cinzentado, ou então uma cor um pouquinho mais escura, né? Não uma vela muito escura, mas ela tiver com uma cor um pouquinho mais escura, não carbonizada, normal. Não pode estar muito clara. Aí você vai mexer com um giclê de lenta. Aí, feito isso, aí você vai ver o principal. Num pique 30, você partindo de um 125 de principal, com o ar aqui, vamos supor, você não vai nem olhar o ar, vamos partir para um 125 lá. Aí você vai andar naquela faixa de rotação, de 2000 a 3000. Então você saiu, aí já é bom você ter um trecho assim de estrada e tal, você vai andar ali na faixa, né? Ou mesmo com o carro numa marcha menor, mas mantendo aquela faixa de 2 a 3, de 2 a 3. Então você vai andar em segunda lá com o carro por volta de 35 km, em terceira ali por volta de 40 para cima, em quarta de 60 para cima, sempre nessa faixa de giro com o carro naquela marcha. E vai andar um bom trecho, aí você vai olhar as velas. Aí que está a questão. Você tem que andar nesse trecho, você tem que parar num lugar e olhar as velas. Porque se você voltar e continuar andando em rotação baixa,
aqui ele vai maquiar o que está pequeno lá. Aí se nessa situação que você acabou, esse que é legal a viagem, você acabou de viajar, o carro ali por volta de, você colocou uma quarta e ficou entre 70 por hora, 80 e tal, aí você vai olhar as velas. Se elas estiverem claras, você tem que aumentar o principal ali um pouquinho. Se elas estiverem escuras, o principal está grande, né? E depois tem aquele último teste, que é o corretor de ar. O corretor de ar ele vai começar a trabalhar lá por volta de 2.500, 3.000 RPM. Coincide mais ou menos com o Iconostat, que vai trabalhar só no final lá da rotação mesmo. Às vezes no 1300 aqui, ó, você nem usa o Iconostat nele aqui. Porque se você não chegar nessa rotação de 3.500, 3.600, você nem vai usar o Iconostat no seu carburador. No caso do 1300. Aí você aí você vai ser aquela situação na estrada que você está 90 por hora no 1300, 100 por hora. Aí você está usando o corretor de ar. Se ele tiver muito grande, as velas vão ficar claras. Se ele tiver muito pequeno, as velas vão ficar escuras. Então praticamente é um giclê que quase ninguém mexe. Você coloca entre 135 a 125 e ele vai compensar para um giclê principal de 125 a 130 aí, né? Então o corretor de ar seria aquele final do teste. Agora, se você tiver uma sonda no escape, aí você não vai precisar fazer nada disso. Aí você pode andar com o carro normalmente e nessas faixas de rotação você vai olhar o visor da sonda, né? Se ele tiver lá com uma mistura até, vamos falar assim, entre 0,9, né? 0,89, tiver com uma mistura ali, se você tiver uma sonda com relação a ar combustível ali, tiver em torno de 13, 13,5, numa situação aí de estrada aí que você está andando a 90 por hora com o pé ali, só encostando e tiver por volta de 14 ali, tá ótimo, né? Agora se não tiver, tem que ser na raça sim, né? Que geralmente o pessoal fala, vai lá, o giclê tá escuro, vai lá, troca só o principal. E às vezes não é o principal que está dando excesso, é a lenta. Então isso serve para a resposta do Leone aqui e do Douglas aqui, né? O Thales aqui, olha o 2 tempos se eu parei. Não parei. Eu só fiquei dois tanques sem colocar para ver justamente esse caso do avanço de ignição aqui. Da gente estar usando o avanço aqui um pouco menor aqui do que eu usava antigamente, né? Que foi o assunto do vídeo passado aí. Uns 2 vídeos para trás aí. Voltei a usar justamente porque você pode largar o carro parado uma semana, se dá a partida o carro pega. Esse óleo 2 tempos ele é a essência aí de você deixar. Você pode usar até uma quantidade menor do que eu uso. Pode usar aí a cada 10 litros de combustível, você pode colocar 10 ml de óleo só. E ele vai fazer esse efeito. O carburador aqui, ó, esse aqui, quem segue meu canal, esse carburador aqui faz 1 ano que eu estou usando ele aqui e eu não tirei para limpar. A hora que eu for tirar ele para trocar, vocês vão ver, ele está limpo por dentro. Ele não tá, eu só uso gasolina comum, não uso aditivada. Coloquei aditivada esses tempos atrás aí, justamente por causa desse negócio do ponto aqui, para ver se era a gasolina que estava ruim e tal, mas não era. E só uso a gasolina comum, com óleo aditivado, sem fazer propaganda. Eu estou usando intercalo às vezes posto Shell com posto Ipiranga, né? E gasolina comum com óleo 2 tempos, carburador limpo, carro parado uma semana, puxa o afogador, da partida o carro pega, né? Então eu recomendo. Agora avanço, cara, avanço a gente tá naquela, até o Leone que mesmo comentou que o carro dele ficou bom com avanço em 11, realmente, é o que eu estou usando aqui, quase 12 e 36 final.
e o carro ganha torque, lugar que eu tô em terceira, eu consigo vencer algumas rampas aí em terceira com a 40 por hora, com o carro com torque, né? Em terceirinha 40 por hora, está com 2.000 RPM nesse carro aqui. E eu consigo vencer e ele não consigo mais andar com o ponto alto do jeito que eu andava, né? Antigamente. Então, espero que tenham gostado desse vídeo aí. E até o próximo aí. No próximo aí, provavelmente aí eu vou estar com vídeo de consumo aí já, de novo, né? Mas eu acho que eu vou deixar fazer dois consumos para a gente conversar sobre os dois consumos já, né? E sempre que tiver oportunidade, a gente vai fazendo esses vídeos respostas, que é gostoso, que a gente vai tirando muita dúvida, fica muita informação. Não estou conseguindo fazer vídeo andando mais, porque eu preciso comprar alguma coisa que não balance lá, que não mude a câmera lá, né? Então espero que tenham gostado e até o próximo, pessoal.